Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morte no direito civil. A gente pensa que a morte simplesmente significa o fim, né, da vida da pessoa natural, só que isso tem uma série de implicações para o direito. Inclusive em relação a quais as espécies de morte que a gente vai encontrar no direito civil. A gente tem, claro, a morte real, que é essa que pressupõe a existência de um cadáver. Essa morte real ela vai ser atestada por médico, mas na falta do médico, duas pessoas qualificadas podem atestar a morte. E reparem, a gente não tem na legislação a determinação de quem seriam essas pessoas qualificadas. Duas pessoas qualificadas podem atestar a morte de uma outra. E além dessa morte real, a gente tem as espécies de morte presumida. A gente tem a morte presumida com um procedimento de ausência, que não vem ao caso agora, e a gente tem a morte presumida sem a necessidade de procedimento de ausência, que esse é o tema dessa nossa coluna de hoje. Olha só, em algumas situações, a gente tem uma probabilidade de morte tão grande que mesmo que você não encontre o cadáver, que mesmo que você não encontre o corpo de uma pessoa, você pode ter uma declaração de morte presumida. E isso é extremamente importante para a questão de transmissão do patrimônio, para a questão, por exemplo, previdenciária, para a questão de seguro de vida. A gente tem uma série de implicações que vão exigir para a gente o reconhecimento da morte de uma determinada pessoa. E quais são essas duas hipóteses que o legislador acaba estabelecendo para a gente de morte presumida sem a necessidade do procedimento de ausência? A primeira hipótese, pessoal, é quando a gente tem uma extrema probabilidade de morte de quem estava em uma situação de perigo. É o que acontece, por exemplo, quando você não encontra um cadáver de uma pessoa em um acidente aéreo, em um naufrágio, e agora, mais recentemente, em duas tragédias que a gente vai encontrar no Brasil, que a gente vai lembrar bastante, por exemplo, aquele estouro da barragem de Brumadinho, e a gente agora pensa também na questão de Petrópolis, né, quando você tem alguns corpos que não foram encontrados, mas é extremamente provável que a pessoa tenha morrido porque ela estava em uma situação de perigo. Então, para essas situações, você pode já ter uma declaração de morte presumida quase que instantaneamente, é muito rápido. Basta que você tenha parado as buscas e averiguações. E a segunda hipótese de morte presumida é uma que a gente espera que o Brasil não tenha, né, esse tipo de declaração. Mas a pessoa que desaparece em um conflito bélico, a pessoa que é feita prisioneira em um conflito bélico, ou seja, em um conflito armado. Por exemplo, a gente está tendo agora uma guerra, né, que está acontecendo lá na Ucrânia, e a gente percebe que se tiver, por exemplo, um brasileiro que desaparecer em um conflito bélico, ou foi feito prisioneiro em um conflito bélico, depois do fim do conflito, você tem que aguardar o prazo de 2 anos para que você tenha a declaração de morte presumida. Tanto na primeira hipótese, né, naquela extrema probabilidade de morte, de quem estava em uma situação de perigo, eu dei aqueles exemplos para vocês, né, do acidente aéreo, do naufrágio, da barragem, da questão da pessoa ser soterrada em uma enchente, decorrência das chuvas, como também nessa segunda hipótese do conflito bélico. Nessas duas hipóteses, para que a gente tenha a declaração de morte presumida, as buscas e averiguações elas têm que ter sido encerradas. Se a gente não tiver o encerramento das buscas e averiguações, a gente não pode ter a declaração de morte presumida. E por uma razão muito simples, a gente vai ter essa declaração porque é provável que a pessoa tenha falecido, né? É provável que a pessoa tenha falecido. Se eventualmente, vocês podem se perguntar, se eventualmente a pessoa voltar, ela vai ter algum prejuízo do ponto de vista patrimonial? Ela vai receber o patrimônio no estado em que ele se encontrar, né? A gente pode aplicar, por analogia, um outro procedimento de morte presumida com o procedimento de ausência, que na última etapa desse procedimento, a gente pode ter a pessoa, caso ela retorne, ela vai receber os imóveis, o seu patrimônio no estágio em que eles estão. Então a gente poderia aplicar por analogia essa mesma regra. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.